Olá, amigos e amigas do nosso Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. E hoje, aqui em nossa catequese virtual, nós vamos falar sobre as tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, e como já é de praxe, gostaria de convidá-los, de convidá-las para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Situa ao Espírito Santo o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos falar desse tema que não deixa de ter a sua importância, né? As tentações de Cristo. É claro que se o demônio conhecesse de fato que Cristo era Deus e homem, ou seja, que era e é a união de duas naturezas, natureza humana, natureza divina, em uma única substância, o demônio não tentaria Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o príncipe deste mundo tentou a Nosso Senhor. E por isso podemos inferir que ele não conhecia essa verdade sublime e elevadíssima que é a encarnação do Verbo, que já comentamos aqui em uma das nossas catequeses. Tá? Dado que o demônio quis tentar a Nosso Senhor, ele faz de maneira mais astuta possível, tentando detectar uma fraqueza em Cristo. O demônio nos revelou seu modo de agir, a maneira pela qual o príncipe desse mundo atrai os homens para o seu reino. Isso é o que vamos justamente comentar com mais detalhes. As tentações são narradas em 3 evangelhos, o evangelho de São Mateus, o de São Marcos e também de São Lucas. No evangelho de São Marcos, diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e esteve 40 dias e 40 noites, e era tentado por Satanás, e estava com as feras, e os anjos o serviram. A primeira tentação do Evangelho de São Mateus diz o seguinte: E aproximando-se dele, o tentador disse: Se és filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Ele, porém, respondeu-lhes: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. São Lucas comentou a respeito dessa primeira tentação. Disse-lhe então o demônio: Se és filho de Deus, dize a esta pedra que se converta em pão. E Jesus respondeu-lhe: Está escrito, o homem não só vive de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação. No Evangelho de São Mateus, fala o seguinte: Então o demônio transportou-o a uma cidade santa e pô-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Confiou aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé na pedra. Jesus disse-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. No Evangelho de São Lucas, e o demônio conduziu a um alto monte e mostrou-lhe no momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: Dar-te-ei o poder de tudo isso e a glória destes reinos, porque eles foram-me dados e eu dou-os a quem me parece. Portanto, se tu me adorares, todos eles serão teus. E Jesus respondendo disse-lhe: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele te servirás. A terceira tentação. No Evangelho de São Mateus, nos diz o seguinte: De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reis do mundo e a sua magnificência. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás,
porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o demônio deixou e eis que os anjos se aproximaram de Nosso Senhor e o serviram. No Evangelho de São Lucas, e levou-o a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus mandou os seus anjos que tivessem cuidado de ti, que te guardassem, que te subtivessem em mãos, para não magoares o teu pé em nenhuma pedra. E Jesus respondeu, dizendo: também foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus. E terminada a tentação, retirou-se dele o demônio até outro tempo. O que podemos concluir disso? Primeiro, o uso exclusivo da Escritura, só da Escritura, com o abandono do seu espírito, que conselha e fundamenta a verdade de todos os textos sagrados, não é uma nota distinta somente dos protestantes, mas também do modo de agir do demônio. Ambos usam citações da Sagrada Escritura para negar a verdade ensinada por Deus. 2. Fenômenos preternaturais não podem ser tomados como critérios de verdade. Afinal, o demônio transportou Cristo para lugares longínquos, de modo instantâneo. Por isso, ainda que tais fenômenos ou experiências sejam verdadeiros, não podem ser tomados como critérios distintivos da verdadeira religião. No entanto, conhecemos pelo Evangelho que Cristo utilizou-se dos milagres para nos ensinar a verdade, como no caso do paralítico. Veja o que é que diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 2 a 6. E vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, tem confiança, são-te perdoados os teus pecados. E logo alguns dos escribas disseram dentro de si: este blasfema. E tendo Jesus visto os seus pensamentos, disse: por que pensais mal nos vossos corações? Que coisa é mais fácil dizer: são-te perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e caminha? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar o pecado, levanta-te, disse então o paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então podemos conhecer quando tais fenômenos são vindos de Deus ou do demônio. Sempre deveríamos analisar o propósito. Quando o milagre tem por finalidade ensinar uma verdade, como no caso do paralítico, temos uma ação ordenada. Porém, quando o prodígio tem como finalidade a vanglória, a soberba, outro vício, também então algo está desordenado. É o que explica, por exemplo, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Veja só o que foi que ele diz. Ora, é desordenado que alguém, para sustentar o corpo, podendo recorrer aos signos humanos, queira procurar para si o alimento miraculosamente. No deserto, onde não era possível encontrar alimento de outra maneira, o Senhor proporcionou miraculosamente o maná aos filhos de Israel. Do mesmo modo, Cristo alimentou miraculosamente as multidões no deserto, mas para acudir à própria fome, Cristo poderia prover de outra maneira, que não fazendo um milagre, quer fazendo como João Batista, como se lê no Evangelho de Mateus, quer dirigindo-se às aldeias próximas. Por isso pensava o diabo que Cristo, se fosse apenas um homem, pecaria se tentasse fazer um milagre para matar a fome. Portanto, devemos analisar a finalidade, não a experiência em si. Com as Sagradas Escrituras, aprendemos que o demônio utilizou-se do vício da gula, vanglória e soberba para vencer Adão. Sendo assim, deveria incitar suas tentações contra Cristo da mesma forma. Cristo, então, deveria vencer essas tentações, objeto da queda de Adão. Assim nos argumenta São Tomás de Aquino. Primeiro, provocou-o com a comida da árvore proibida. É verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim. Segundo, incitou a vanglória, dizendo, os vossos olhos se abrirão. Terceiro, propôs-lhe a tentação de extrema soberba. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal.
O mesmo modo observou ao tentar Cristo. Primeiro tentou a respeito do que moderadamente desejam as pessoas espirituais, isto é, o sustento do corpo pelo alimento. Segundo, passou aquilo em que as pessoas espirituais, algumas falham a saber, fazer alguma coisa por ostentação, o que pertence à vanglória. Terceiro, propôs-lhe uma tentação própria, não mais de pessoas espirituais, senão de carnais, isto é, a ambição de riquezas e de glória mundana, até o desprezo de Deus. Para os homens que não caem no pecado da gula, o demônio reserva um segundo grau de tentações, conforme o Evangelho de São Mateus, a tentação de vanglória. E finalmente, para aqueles que não vendem sua alma pela gula ou pela vanglória, há ainda a derradeira tentação, servidão ao demônio diretamente. Esse trecho do Evangelho nos serve como chave interpretativa para toda a história. Afinal, há pelo menos 3 níveis de tentações que distinguirá 3 hierarquias dos homens. A primeira, há os que são pecadores, principalmente devido às tentações da carne. Segundo, outros devido aos vícios da vanglória. E terceiro, há outros ainda que aceitam cultuar o demônio em troca, de obterem o que de direito é de Deus, o governo do mundo. Ok? Tá bom, meus irmãos? É um texto assim um pouquinho longo, mas acredito que deu para entender vocês essa questão das tentações do nosso Senhor Jesus Cristo aí, principalmente com a belíssima e com a riquíssima explicação de nada mais nada menos do que São Tomás de Aquino. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode questionar, tá certo? E convido agora vocês para que juntos possamos fazer a nossa oração final. Senhor, vamos rezar as principais orações da nossa fé, na língua oficial da Igreja Católica. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic tu erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, espero que vocês tenham gostado dessa nossa catequese de hoje, tá bom? Se Deus quiser, na próxima semana, quarta-feira, estaremos juntos aqui novamente. Tá ok? Então, desejo a vocês uma santa noite, fiquem com Deus. Salve Maria.